Fala galera viciada em animes! Hoje a gente está aqui para falar de um assunto um tanto que polêmico em relação aos nossos adorados animes, que é a profundidade em Dragon Ball. Dragon Ball muitas vezes é acusado de ser um anime extremamente raso, com uma história simples e até meio que insignificante. Mas hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. A realidade em que nós vivemos, animes conseguem bater de frente com obras cinematográficas de Hollywood. Animes lotam bilheterias. E hoje, praticamente todo mundo consome anime. Então, a dedicação melhorou bastante. Por consequência disso, até mesmo o investimento das empresas. Mas isso de forma alguma conseguiu sequer ofuscar o brilho de Dragon Ball e a grandeza de sua obra. E Dragon Ball sim, tem história, Dragon Ball tem enredo e Dragon Ball sabe compor uma boa narrativa. E se você não conseguiu entender isso, foi porque você não viu o anime ou você não viu ele da forma correta que tinha que ver. Akira Toriyama foi um gênio, capaz de conseguir contar uma boa história, contar uma bela narrativa, através da simplicidade, fazendo fácil, através de pequenos detalhes leves e sutis introduzidos em toda a obra. E um grande exemplo que nós temos sobre isso é o próprio Gohan. Gohan foi introduzido na série para ser o sucessor de Goku, aquele que iria continuar carregando o anime após a história concluir o arco de narrativa do Goku. Pelo menos essa foi a intenção inicial. Mas como nós sabemos bem, não foi nada disso que veio a acontecer futuramente. Gohan foi apresentado à série como uma criança boba, ingênua, com sonho de ser um detetive quando crescer. Algo extremamente convencional, algo extremamente banal. É o mesmo sonho que qualquer criança normal tem. Mesmo sabendo que seu pai era um guerreiro muito forte, o ser mais poderoso do planeta até então naquele momento, ele era uma criança normal, que gostava de brincar com dinossauros, com pássaros, gostava de nadar e tinha sonhos de criança normal. Mas já justamente no primeiro episódio, com a chegada de Raditz, ele entende que o mundo não funciona daquela forma, que existem pessoas más querendo destruir o nosso mundo a cada dia. Então, ele é obrigado a ver a morte de seu pai na sua frente, sofre vários traumas com isso, e depois ele é tirado da mãe dele e tem que passar um ano morando sozinho e se virando para poder ficar mais forte, para poder ajudar contra a ameaça que vai se aproximando cada vez mais do nosso planeta. Mas mesmo assim, ele sempre deixou bem claro que ele não queria lutar, que ele não gostava de lutar, mas que ele não mediria esforços para ajudar as pessoas que ele amava e ajudar a salvar o nosso planeta. E a construção desse personagem é impressionante, porque de uma criança mimada e chorona, ele faz a transição para um adolescente centrado, para um adolescente que faz questionamentos sobre a vida. A todo tempo Gohan se pergunta se é certo lutar, o porquê lutar. Ele deixa bem claro que não tem aquele mesmo sentimento que seu pai tem, que Vegeta tem. Para ele, a vida é simplesmente para se viver, viver bem, viver com a família. Mas da mesma forma ele entende que existem certas situações, que existem certos problemas que não tem como nós evitarmos. Que a única coisa que nós podemos fazer é encarar de frente, mesmo sem querer. E é aí que acontece a maior construção narrativa do personagem, tanto psicológica quanto emocional.
que foi na luta contra o Cell, quando o 16 é morto na sua frente. Ele foi o primeiro Saiyajin que não se transformou por raiva ou por ira. Ele entrou em choque. Ele se transformou simplesmente pelo trauma que ele sofreu naquele momento, quando ele percebeu que, independentemente se você quer ou não lutar, às vezes você é obrigado a lutar. E aquilo foi um gatilho que fez ele entender que naquele momento o certo a se fazer era lutar. Só que depois da sua transformação em Super Saiyajin 2, ele deixou seu ego subir. E pela primeira vez na vida dele, ele fez alguma coisa, ele tomou uma decisão pensando apenas nele mesmo. Ele quis castigar o Cell, enquanto o Goku gritava desesperadamente para ele poder encerrar logo a luta, mas ele não quis, porque pela primeira vez o Gohan usou a maldade. E ele disse que o Cell tinha que sofrer por tudo que fez. E qual foi a consequência disso? Seu pai novamente teve que se sacrificar para salvar o mundo e novamente morreu diante dos seus olhos. Só que dessa vez era diferente. Gohan carregava o peso e a culpa da morte de seu pai. E Gohan nunca mais se perdoou. E para uma pessoa que já não gostava de lutar, um peso desse foi o estopim para Gohan realmente desistir de vez das lutas. A intenção de Gohan a partir desse momento era nunca mais lutar. E ele começa a viver como um adolescente normal. Ele vai para a escola, ele pensa em trabalhar, ele pensa em namorar, ele quer ter a mesma vida que nós temos. Mas isso só foi possível até a chegada de Majin Buu, porque mais uma vez a Terra se encontrava ameaçada, se encontrava em perigo, só que o diferencial é que dessa vez nós não tínhamos o Goku para proteger a Terra. E o Goku mesmo disse que é dever dos vivos proteger a Terra. E até então quem tinha sobrado era somente Gohan, porque até Vegeta tinha morrido. E mais uma vez ele é obrigado a assumir a responsabilidade de lutar pelo nosso planeta, mas com motivos totalmente diferentes de seu pai e de Vegeta, que sempre tiveram motivos egoístas em primeiro plano. Sempre o que eles queriam fazer era lutar para se divertir e provar quem eram os mais fortes. Já Gohan não. Seu único objetivo era de verdade salvar o planeta, salvar as pessoas que ele amava. Em todo o universo de Dragon Ball, ele é o único com esse caráter. Akira Toriyama quis nos mostrar que, apesar do caminho escolhido para o Gohan, ele foi um personagem com um caráter tão bem formado, com um ponto de vista tão centralizado, que ele foi contra tudo e contra todos. Ele seguiu seu próprio caminho. No anime Shounen de luta, ele conseguiu mostrar para todo mundo que ele poderia seguir o sonho que ele quisesse seguir para a vida dele. Que se ele quisesse ser uma pessoa normal, pacífica, construir uma família, ter uma esposa e ter filhos, que sim, que ele era capaz de fazer isso. Gohan foi capaz de nos mostrar que mesmo se você tiver um pai ausente, você pode ser um bom pai. Gohan conseguiu nos mostrar que mesmo que seu pai tenha mostrado não ser um bom marido, você pode ser um bom marido. Então, a construção do personagem, ela foi muito bem feita. Gohan conseguiu, desde criança até a sua fase adulta, passar por todas as transições que uma pessoa comum passa. E ele conseguiu fazer isso num universo onde todos os guerreiros são super poderosos. E a maior luta dele foi justamente para poder se abdicar desse poder. Tudo que Gohan sempre quis foi uma vida pacífica. Mas ele precisou de muita luta para conseguir a paz que ele tanto sonhava. E ele conseguiu inspirar gerações de homens que hoje são homens com caráter formado através daquilo que foi deixado de lição por ele.